Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente curricular de Geografia. E nessa unidade, vocês lembram o que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando com localização, olha lá, orientação espacial e deslocamento. Lembra que nós já conversamos, né, sobre a importância de usarmos ponto de referência para nos localizarmos, né, de sabermos para onde queremos ir e para onde temos que voltar, sabendo por onde temos que passar. Isso é deslocamento. Ponto de referência é localização, são aquelas coisas que facilitam a nossa chegada no lugar onde nós queremos, certo? Então hoje, nesta aula, vamos continuar falando disso e vamos retomar aquela questãozinha, lembra? Que falamos em outros momentos sobre a importância de sabermos qual é o nome do nosso país, qual é o nome do nosso estado, da nossa cidade, o endereço, o nome da nossa rua, né, o nosso endereço, que às vezes nem sempre é um nome, às vezes é uma rua com um número, o número da nossa casa, o CEP da nossa rua, são o quê? São pontos de referência. Lembra que conversamos em algum momento sobre como é que as correspondências chegam até a nossa casa, né? Por isso é que quando eu compro alguma coisa pela internet ou quando eu vou receber alguma correspondência, eu tenho que dar o meu endereço correto, né? É a minha localização no espaço. Aquele é o meu ponto de localização no espaço. O nome daquela rua, o número daquela casa ou daquele condomínio, tá certo? O CEP daquela rua, é isso que vai ajudar com que o carteiro, né, ou as pessoas responsáveis por levar correspondências, encomendas, nos encontrem, tá certo? Então vamos para o nosso livro? Vamos lá, pessoal. Olha lá, o nosso autor ele começa com esse texto que na verdade fala de algo que nós já vimos em outro momento. Ele fala assim: com a indicação do estado e do município, já temos informações importantes sobre o local onde você mora, certo? Porém, ainda não são suficientes para que uma pessoa encontre a sua casa ou localização de maneira rápida e precisa. Claro, se eu disser para vocês que eu sou a professora Luzilete, que eu moro no Brasil, no estado do Paraná, por exemplo, vocês já conseguem me encontrar? Não, né? Isso não é o suficiente. Isso ajuda, mas não vai ser o suficiente para vocês me encontrarem. Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Por esse motivo, precisamos de mais informações. Uma referência importante, principalmente para quem mora em cidades, é a indicação do bairro. Os bairros podem ter características específicas, podendo ser um bairro industrial ou residencial, por exemplo. Além disso, eles podem receber influência direta da cultura dos povos que os construíram. Isso é bem importante, essa divisão dos bairros. O que seriam bairros industriais, professora? Bom, bairros industriais são aqueles onde estão localizados o maior número de indústrias, né? Ah, então ninguém mora naquele bairro? Não, tem também a parte residencial, mas o forte daquele bairro, o número maior de construções que compõem aquele bairro são de construções industriais, são de indústrias, né? Da mesma forma, quando a gente tem os bairros comerciais. Tem gente que mora no bairro comercial? Tem, mas o número maior de construções é do quê? De comércios, né? De lojas. E aí a gente vai ter então os bairros residenciais. O que eu vou encontrar em maior número? Casas, apartamentos, né? Moradias. Claro que nesses bairros residenciais a gente vai encontrar um mercado, vai encontrar uma loja ou outra, mas a grande maioria das construções ali tem a ver com residência, com moradia, tá bom? E aí ele vai falar assim, que os bairros eles têm características muito próprias e que muitas dessas características têm a ver com a cultura dos povos que habitam ali. Né? Tudo vai depender de quem fundou aquele bairro, né? Quais os componentes étnicos que vieram para aquela localidade. A gente sabe, por exemplo, que o Brasil, que é um país bem grande, né? Existe uma diferença enorme de cultura de um estado para o outro, de uma região para outra. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o quê? Com os povos que iniciaram a habitação naquele lugar, né? Que constituíram culturalmente aquele lugar, tá? Essa influência muitas vezes está visível na paisagem e nas construções. Muitos bairros foram formados por povos que vieram de outros países, os imigrantes. E isso vai refletir aonde? No modo como as casas são construídas, no tipo de alimentação que se consome, no tipo de atividade que se desenvolve. Tudo isso está relacionado com esses
com essas influências culturais desses povos que vieram de outros países para cá, tá bom? Ah, professora, mas então a gente não tem influência de povos que já habitavam aqui? Sim, vamos lembrar, né, que antes, bem antes dos povos europeus chegarem aqui no Brasil, nós já tínhamos quem morando aqui? Os indígenas, né? Então a gente tem algumas referências bem fortes desse povo na nossa cultura, desses povos indígenas na nossa cultura. Mas, junto com a cultura desses povos indígenas, a gente vai ter também a cultura de outros povos que vieram para o Brasil depois. E aí foi se juntando e virou uma grande miscelânea de cultura, uma grande miscelânea cultural, tá bom? Então vamos seguir. Aí olha aqui, ó, o nosso autor ele traz uma definição do que é bairro, né? Então é divisão da cidade que se forma ao longo do tempo e tem nome próprio, né? Então eu vou ter a cidade e dentro dessa cidade eu vou ter vários bairros. E eu, professora Luzilete, resido num desses bairros. E você provavelmente aí na sua cidade também. Olha só, aqui o autor ele traz um exemplo de um bairro, né? Que é o bairro da Liberdade na cidade de São Paulo, que fica no Brasil. Então, País Brasil, cidade de São Paulo, bairro da Liberdade. Trata-se de um bairro composto principalmente por povos de origem japonesa. Então vamos olhar ali, ó. Pode ver que a gente vê algumas construções aqui, ó, que lembram a cultura japonesa, né? Porque foi um bairro fundado principalmente por pessoas que descendem dessa etnia, dessa cultura. Aí seguindo ele fala lá, perceba que à medida que vamos acrescentando novas informações, como o nome do estado, da cidade, do bairro, nosso endereço vai se tornando cada vez mais completo. Um bairro é composto de ruas, que identificadas por um nome, servem para a localização dos lugares das moradias, dos pontos comerciais, das indústrias, das escolas, etc. Então, aquilo que eu falei para vocês. Só dizer, por exemplo, que a professora Luzilete mora em Curitiba, o carteiro não vai me achar nunca, as minhas encomendas não vão chegar nunca na minha casa. Eu preciso dar outros detalhes. Eu preciso dizer que eu moro, por exemplo, em Curitiba, que eu moro num bairro, por exemplo, que se chama Uberaba, que eu moro na rua tal, que eu moro no número tal, que o meu apartamento é o número tal. Por quê? Vamos imaginar lá que eu moro num condomínio. Será que moro só eu no condomínio? Você que também mora em condomínio residencial, mora só você aí no seu prédio? Mora só você aí no seu condomínio de casas? Não, moram mais pessoas, não moram? Vocês já observaram que cada uma das casas tem um número ou tem uma letra? Já perceberam? Por quê? Porque se for chegar alguma coisa para você aí, será que o correio, né, ou outra empresa que faça entregas vai conseguir te encontrar se não souber exatamente qual é o número da sua casa? É isso que ele está falando aqui, que os bairros eles são compostos por ruas. Essas ruas também têm uma numeração que a gente chama de CEP, né? E essa numeração, além do número da rua, ainda tem o número da residência, ou da loja, ou da indústria, enfim, para que as correspondências possam chegar para que aquela determinada construção seja encontrada. E aí ele vai falar aqui, ó, o que é uma rua, então? É um espaço público de livre transitação destinado ao trânsito de pedestres e veículos, né? Então, nas ruas a gente vai encontrar pessoas caminhando e também carros. E para a gente se localizar bem, eu já falei um pouquinho de onde eu moro, agora chegou a sua vez de falar onde você mora. Olha lá, tá pedindo para vocês completarem esses dados aqui, ó. Eu moro no estado, então vocês vão preencher aqui qual é o estado que vocês moram. Eu moro na cidade, muito bem, tem um estado e dentro desse estado tem a cidade onde você está. E dentro da cidade onde você está tem o bairro. E dentro do bairro tem a sua rua. Então agora você vai pegar e vai completar esses dados. Importantíssimos, esses dados são o que te localiza no espaço, tá bom? Olha lá, e ainda pede lá, ó, em seu caderno desenha a sua rua e o seu bairro. Olha lá que coisa importante. E aí a gente vai chegar ali mais à frente, então preenche aqueles dados, né? E aí nós vamos chegar aqui nessa outra página, que diz o seguinte, o seu endereço já está quase completo. Então se você já preencheu todos aqueles dados ali, cidade,
bairro, rua, o seu endereço já está quase completo. Há ainda mais uma informação importante e necessária. Essa informação é o número da construção. Casas, prédios, lojas e indústrias são numerados para que possam ser localizados com facilidade. Cada construção tem um número que fica em um local bem visível. Essa numeração, junto ao nome da rua, ao bairro e à cidade, facilitam a localização e o recebimento de documentos e encomendas em uma casa. Com todas essas informações, é possível saber o lugar onde cada pessoa reside. Então, qual que é o número da sua casa? Além da rua que você já preencheu, qual é o número da sua casa? E aí o autor propõe aqui algumas perguntas. E ele vai falar, agora que você estudou como funcionam os endereços, realize uma pesquisa para responder as seguintes perguntas. Então, ele propõe para vocês uma pesquisa. O que vocês vão fazer, então? O que vocês vão ter que encontrar nessa pesquisa? Qual é a instituição responsável por fazer o envio e as entregas de correspondências no Brasil? Quem é que faz isso? É pesquisa. Quem é que é responsável por fazer as entregas, de correspondências, enfim? Número 2. Quais dados são necessários para que a sua residência seja localizada e feita a entrega? O que tem que ter para que a entrega chegue na sua casa? O que é CEP? Muito bem, vai pesquisar lá. O que é CEP e qual é a finalidade dele? Certo, pessoal? Então, essa é a proposta para vocês. Uma pesquisa para responder aqueles dados que são importantíssimos. Algumas respostas vocês já têm, porque a gente vem falando sobre isso, mas outras vocês vão precisar fazer uma pesquisa. Pede ajuda, vai para a internet, mas encontra essas respostas. Elas são importantíssimas para que você entenda ainda mais sobre o que é localização e deslocamento. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um grande beijo, espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá!